Bom dia a todos. Vamos começando aqui a nossa live de aquecimento da maratona prática dos recursos trabalhistas. Nessa live será uma live de perguntas e respostas e por isso será muito bom receber questionamentos de vocês. Como eu estou acompanhando aqui pelo chat da live, vocês podem inclusive mandar as suas perguntas pelo próprio chat, que fica mais fácil aqui da gente seguir, né, o que vocês estão questionando. Eu acho que vai ter um probleminha aqui, deixa eu só ver o que está acontecendo. Eu demorei um pouco, eu faria a live pelo painel trabalhista, só que por algum motivo que eu desconheço, o painel foi bloqueado agora cedo. Eu fiquei sem acesso e consegui resolver agora há pouco. Deixa eu tentar resolver aqui. Não é isso que eu quero, não. Antônio Berta a gente desencontrou hoje cedo, mas acho possível que ele entre ao longo da live. Vou pedir só um pouquinho de paciência, só para eu poder abrir a live aqui no web. Estava tudo certo, só que como caiu o painel trabalhista, ele desligou. Agora vai dar certo. Perfeito. Ixi, já começa acelerado aqui o Rodrigo Sá, fazendo uma baita pergunta aqui sobre o IDPJ envolvendo entidade filantrópica. Se a gente aplicaria a teoria maior ou a teoria menor. Eu penso, Rodrigo, que toda instituição que tenha ou natureza filantrópica ou que seja uma entidade associativa, né? Normalmente as instituições filantrópicas elas são reunidas como associação ou entidade similar. Para mim sempre tem que apurar atos ilícitos por parte dos diretores, né? Para responsabilizar os diretores, necessariamente a gente precisaria de ter a configuração de licitude. E a gente deixaria a responsabilidade objetiva apenas para as empresas, né, dada a intenção de lucro, né, justamente o diferencial que me parece aqui bem razoável é pensar que na situação de uma empresa, os sócios oferem benefícios, né, oferem lucro com o trabalho efetuado pelos seus empregados. Isso justificaria até que houvesse a responsabilidade objetiva dos sócios caso a empresa não pague o débito trabalhista. Agora, na situação das entidades filantrópicas ou das associações em geral, eu não posso presumir que um diretor tenha obtido lucro com a prestação de serviço de qualquer empregado da instituição, justamente porque a finalidade daquela instituição não é a finalidade lucrativa, e me parece que esse parâmetro deve ser levado em consideração para a gente distinguir a responsabilidade dos sócios de uma empresa com intenção de lucro da responsabilidade de diretores de uma instituição filantrópica. Mas é realmente uma boa questão que é colocada. Aí o Rodrigo pergunta: recuperação judicial na entidade filantrópica não é caso de má gestão? Não vejo necessariamente como
sendo essa a hipótese, né? Por exemplo, a gente tá vivendo um momento de pandemia e a gente pode ter uma instituição filantrópica que ela passou a ter dificuldades financeiras justamente pelo fato de que as pessoas que, em geral, faziam doações para manutenção, para as ações dessa instituição, passaram a não doar mais, por não ter mais sobra de caixa, de orçamento pessoal, para promover essas doações, né? Então eu particularmente não consigo presumir que toda e qualquer recuperação judicial de uma instituição filantrópica configure uma situação de má gestão ou fraude mesmo praticada pelos diretores. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tinha aberto aqui, agora sumiu. Hoje tá meio difícil aqui. Beleza, consegui. Vamos ver aqui. Não, peraí. Podem mandar, na era pergunta, onde mandar a pergunta, podem mandar a pergunta no próprio chat, que fica mais fácil, né? Aí a gente deixa o pessoal louco, né? Porque ontem a live, o Rafael Lara, gente, por favor, manda a pergunta na caixinha aqui, que fica mais fácil. O Antônio Humberto gosta também da pergunta na caixinha. Já eu gosto no chat, porque eu acompanho pelo chat e também porque se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder ao longo da live, eu fico com ela registrada, eu consigo gravar aqui o chat da live para depois poder responder a pessoa ou no direct ou de outra forma. Eu quero lembrar vocês que depois de amanhã, segunda-feira, vai começar o nosso evento, que é a Maratona Prática dos Recursos Trabalhistas, né? Estaremos eu e o Antônio Humberto, aulas de segunda a sexta, vai ser o maior evento que nós já fizemos de recursos aqui no Trabalho Notável. Acho que até não em condição, em número de participantes, não vai ser o maior evento, mas em questão de quantidade, qualidade, diversidade dos conteúdos que a gente vai entregar para vocês, né? Então a gente vai falar de um resumo dos recursos em geral. Vamos dar uma estratégia de fazer recurso ordinário, uma estratégia de fazer agravo de petição, o meu kit de recurso de revista na fase de execução, né? Que tipo de matéria eu posso ou devo alegar nos recursos de revista na execução trabalhista, o passo a passo de um recurso de revista, o ED com a característica matadora, aula de pesquisa de jurisprudência, né? Vai ser muito conteúdo para vocês, e eu tenho certeza que quem participar desse evento dessa semana vai acelerar, né? Para o pessoal que está chegando agora no Trabalho Notável, eu não tenho dúvida que vai ter colega que vai avançar 3, 4, 5 anos na advocacia de informações que nunca aprendeu, que não tem em livro, nunca conseguiu ainda aprender na prática, pois a gente vai entregar esse conteúdo para vocês na nossa Maratona Prática dos Recursos Trabalhistas. O link está lá na nossa bio, né, que é a nossa página inicial do Instagram, e por isso é só ir lá fazer a inscrição, não gasta nem 2 minutos para fazer a inscrição e você participar desse super evento.
Deixa eu ver aqui. Parece que chegou pergunta. Eu tô rouco, Thalita. Aqui em casa, acabou que todo mundo gripou com essa mudança de temperatura, né? Mas tá tudo bem. Boa pergunta aqui do Carlos Tedesco, né? Professor, pode comentar sobre o recurso ordinário no caso da não homologação do acordo extrajudicial? Perfeito, Carlos. Primeiro, recorribilidade do ato. É evidente que cabe o recurso não só na situação em que o juiz não homologa, como também naqueles casos em que o juiz homologa em parte a avença. Já vi um colega falar para mim assim: professor, olha que absurdo, o juiz homologou em parte o acordo e agora eu não posso recorrer porque o acordo homologado pelo juiz é irrecorrível pelo artigo 831 da CLT. Gente, pelo amor de Deus, não é assim que funciona, tá? Porque, na verdade, o acordo, ele é irrecorrível na situação lá da fase de conhecimento, né? O acordo é irrecorrível porque, na fase de conhecimento, ele substitui a solução que poderia ser dada pelo juiz. Então, é uma sentença de mérito. As partes chegaram no acordo, o juiz homologou, não cabe recurso. Agora, se as partes chegaram no acordo, apresentaram um pedido de homologação e o juiz homologa em parte, é evidente que é possível ter acordo, ter recurso aqui, justamente porque o acordo não foi homologado nos termos em que foi apresentado pelas partes. Então, nesses dois casos, o recurso seria o recurso ordinário. Eu já vi quem sustente que, para ter o recurso no acordo extrajudicial, as duas partes deveriam recorrer, porque o entendimento de que se o juiz recusou homologar o acordo e só um recorre, se só um recorre, isso equivale a dizer que o outro que não recorreu se conformou com a solução do juiz que negou a homologação do acordo. Gente, não é assim, tá? Na verdade, qualquer um pode recorrer e pode ter o recurso de uma só das partes, de um dos litigantes. Aí, quanto ao mérito, Carlos Tedesco, demais colegas, quanto ao mérito, a decisão do juiz que nega a homologação, ela tem que ser uma decisão fundamentada. E para eu saber se o recurso é viável ou não quanto ao mérito, é preciso saber qual foi o fundamento que o juiz adotou para negar a homologação do acordo, né? A questão é justamente essa, né? Então vou dar um exemplo aqui. O juiz se recusou a homologar ou fez homologação parcial porque o juiz não aceita a cláusula de quitação geral do contrato de trabalho que constou do acordo. Para o juiz, um acordo só pode quitar o objeto da avença nas parcelas que forem expressamente consignadas no termo de acordo. Então, nesse caso, a jurisprudência do TST se divide a respeito. Tá? Você pode fazer o recurso. Então, caindo lá no TST, até hoje, a terceira e a quarta turma do TST se pronunciaram sobre esse tema. A quarta turma diz o seguinte: olha, se as partes são capazes, né, se os acordantes estão em pleno gozo de sua capacidade civil, estão assistidos por advogado diferente, né, cada um com o seu advogado, como manda a lei, não cabe ao juiz ficar fazendo exame se é recomendável ou não homologar o acordo. A quarta vara entende que, se não tiver defeitos de índole formal, cabe ao juiz homologar a avença sem ficar com maiores discussões. Agora, a terceira turma do TST, em casos similares,
tem aplicado a súmula 418 do TST. A súmula 418 diz que o juiz não é obrigado a homologar um acordo e por isso não cabe mandado de segurança para exigir a homologação do acordo. Então a terceira turma do TST entende que o juiz tem que ter a liberdade de definir se aquela solução apresentada pelas partes é ou não é uma solução válida, uma solução razoável para aquele potencial litígio. Tá? Então, com isso, espero ter contemplado a sua dúvida, Carlos. Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui na caixa, deixa eu responder, que é só uma, da Poliana. Muito bom dia, Poliana Cono, que está lá em Campinas, né, querida amiga, aluna nossa também. Como fazer... Tá ruim para ler aqui. Como fazer para que o juiz fixe ou defina o ônus da prova em audiência? Aí o que vai acontecer, né, Poliana? Você tem que requerer, né? Tem juiz que entende que cabe a fixação. Outros entendem que o juiz só vai se pronunciar sobre a fixação do ônus da prova se houver inversão, né? Então são interpretações diferentes do novo Código de Processo Civil. Então, de todo modo, você tem que requerer a fixação do ônus da prova e se o juiz se recusar, você pede o registro de protestos, mas não tem muito o que ser feito, né? Então não tem um meio de obrigar o juiz a proceder desse modo. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta, deixa eu tirar a fixação aqui. Beleza. Já vou ver a pergunta da Rayane. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Maria Catarina fala aqui que quando o laudo pericial é muito complexo e o juiz determina prazo de 19 dias, isso é que é precisão, hein, gente? Por que não 20? Posso pedir dilação de prazo, artigo 139, mas tenho que esperar o deferimento do prazo pelo juiz. Você pode pedir a dilação para manifestação, né, ou mesmo, se for o caso, de apresentação do parecer do assistente técnico, né? Mas o problema é que, como o laudo, o prazo de impugnação do laudo pericial consta lá da Lei 5.584, né, como sendo 5 dias, o juiz não está obrigado a fazer a flexibilização, mas seria razoável que fizesse. Luiz Carlos Alencar, creio que voltando lá à questão da recuperação judicial, né, que a partir da habilitação não cabe a execução na Justiça do Trabalho. O TST vem dizendo que cabe, desde que seja em relação a empresas que não figuraram na recuperação judicial, mesmo patrimônio dos sócios, né? No caso de entidade filantrópica, dificilmente isso vai acontecer. O Rodrigo Elias pergunta o seguinte: bom dia, professor, no agravo interno, né? Pode ser impugnada a decisão monocrática juntando acórdãos de turmas do TST em sentido contrário? Até pode, como reforço argumentativo, né, Rodrigo? Agora, o principal
a principal estratégia é se você tiver acórdãos da própria turma em sentido contrário, né? Que aí você vai mostrar, olha, o colegiado aqui mesmo, a que pertence o ministro X, decide de forma contrária ao que ele decidiu, né? Então, no mais, vocês podem apresentar decisões em sentido contrário, em especial para demonstrar a transcendência, né, Rodrigo? Porque às vezes você alega uma determinada situação, o ministro, de forma monocrática, ele disse que não tem transcendência, mas você mostra que existe inclusive divergência atual no tribunal acerca daquela matéria. Então é evidente que existe a transcendência a ser considerada. Deixa eu ir na caixinha aqui que eu vi que tem pergunta aqui. Do Jairo. Bom dia, professor. O TRT não deveria julgar em IRDR se há grupo econômico tratado em várias RTs. Olha, Jair, eu sei que essa questão incomoda bastante, mas a rigor não caberia julgar o IRDR, porque o IRDR ele serve mais para questão de natureza jurídica, né, para eu definir uma determinada tese. E aí, no que você diz sobre grupo econômico, não é uma questão apenas de tese jurídica, né, é uma questão de matéria fática, né? Então seria bem complicado você julgar em IRDR uma questão que é de natureza fática, porque pode ser que depois que julgasse aquele IRDR, os próximos reclamantes ou mesmo os reclamados apresentassem provas novas que convencessem o tribunal de forma diferente do que julgou lá no IRDR, o que seria muito ruim, né, da gente ter divergência nesse tipo de matéria. Então é mais por isso, tá, Jairo, que não se julga IRDR envolvendo o grupo econômico. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Ah, valeu, Elisângela. Eu quero... Elisângela falando assim que eu não existo, mesmo gripado, tô fazendo a live. Eu vou falar uma coisa bem franca, Elisângela. Isso aqui, para mim, é o melhor remédio que tem para gripe é estar com vocês aqui na live. Que eu ficar prostrado, ficar de cama, eu tenho certeza que eu faria era piorar, né? Então hoje eu, graças a Deus, apesar do frio, acordei cedo, já fiz um monte de coisa aqui, né? A gente está preparando com muito carinho, com muita atenção, o evento do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, que vai ser no dia 12, né? Então hoje eu praticamente deixei tudo pronto que faltava. Hoje ainda o pessoal vai começar a divulgação, né, para o pessoal fazer as inscrições, né? Então para mim isso é muito melhor para a saúde do que ficar deitado, ficar descansando, enfim. Mas agradeço aqui. O Walter Anchieta está por aqui, cumprimentando o pessoal. Leonardo Gomes. A Rejane Musselli, um bom dia, Rejane. Deixa eu ver aqui. Ah, a Rayane mandou, foi no direct, por isso que eu não achei. Se você puder replicar aqui, Rayane, porque eu não consigo acessar o direct durante a live. Ah, tem uma pergunta aqui da Thalita Zaparoli. Como fica a questão do intervalo entre jornada ou intrajornada para empregados que entram e saem da câmara fria por poucos períodos? Deve respeitar o intervalo de 20 minutos? Olha, Thalita, essa questão é bem difícil de analisar, porque, em geral, que eu poderia responder para ti o seguinte:
Em geral, para ter a pausa dos 20 minutos, seria necessário que o empregado permanecesse por tempo contínuo na câmara fria ou mesmo no local artificialmente frio. Agora, se ele fica 10 minutos por hora, mais ou menos, na câmara fria, ele não vai ter direito a esse intervalo de recuperação térmica. Agora, imagina que ele fica 1h30 seguido, a empresa tira ele fica trabalhando, não fica de pausa, uns 30 minutos, volta e fica mais 1h30 na câmara fria. Isso eu posso considerar que é uma burla, que é uma fraude ao intervalo de recuperação térmica. Tá? Então depende muito, muito do que a gente apurar no caso concreto. Mas, a princípio, o trabalho intermitente, que faz com que o empregado, em vários momentos, ele fique minutos dentro da câmara fria e fique tempos fora da câmara fria, em geral ele não tem direito ao intervalo de recuperação térmica. Deixa eu ver aqui. A Catarina pergunta: o juiz despacha para audiência por videoconferência, mas eu pretendo audiência presencial em petição conjunta. Posso pedir pelo artigo 190 do CPC, né, que seria um acordo, um negócio processual entre as partes, para que a audiência seja presencial. Bom, aí tem dois fatores, Catarina. Primeiro, que na Instrução Normativa 39, que visou interpretar, aplicar o CPC ao processo do trabalho, na Instrução Normativa 39, o TST diz com todas as letras que não cabe negócio processual na Justiça do Trabalho, né, tendo em vista a hipossuficiência do reclamante em relação à empresa. Agora, por outro lado, tem atos tanto do CNJ quanto do STJT que admitem a possibilidade de atos processuais versarem sobre questões de audiência na pandemia. Eu tenho comigo que o juiz não está obrigado a acolher esse negócio processual, mas, por outro lado, é de grande prudência que o juiz acolha, né? Porque se as duas partes estão concordando, o próprio trabalhador que eventualmente poderia ser prejudicado com a demora do processo, ele está concordando, né, com o adiamento para marcação presencial dessa audiência, eu não vejo problema em deferir esse tipo de situação. Agora, o que ocorre e as últimas normativas que eu tenho visto a respeito são na linha de que o juiz pode exigir que as partes compareçam no dia X para participar de uma audiência. A Tereza Fege, grande abraço, Tereza querida, pergunta aqui: o empregado foi dispensado assim que retornou das férias. Pode ser considerada dispensa discriminatória? Me parece que não, tá, Tereza? Eu teria que ter um fator específico. Imagine que era uma empresa que nunca concedia folga para os empregados. Agora, esse empregado bateu o pé, falou: eu quero minhas férias, eu quero minhas férias. A empresa foi e colocou ele em férias. Mas, no retorno, a empresa praticou a dispensa como um ato de represália, né? Então, aí sim, se tiver uma represália empresarial, isso configuraria uma dispensa discriminatória, mas aí seriam hipóteses excepcionais, tá, Tereza? Só o fato da dispensa ter ocorrido no retorno das férias é muito pouco para presumir o ato discricionário, o ato discriminatório, melhor dizendo. O Ellison, bom dia. A pergunta do Ellison aqui: feito acordo em audiências,
cumprida pela parte reclamada, o reclamante desiste, prossegue a execução, trânsito em julgado, cabe ação rescisória. Espera aí que eu não entendi a pergunta. Depende dos termos do acordo, né, Wedson? Porque fez o acordo lá em execução, né? Então fez o acordo em audiência e constou que o reclamante desistiria de prosseguir a execução. Mas eu tenho que ver qual foi a penalidade do acordo, né? Se o acordo está por aquele valor resolvendo tudo, ou é uma situação que a gente às vezes consta, olha, se não houver o pagamento da obrigação, o valor volta para o seu original, apenas abatendo as parcelas que já foram pagas, né? Seria uma solução bem justa para encontrar aqui, para resolver esses litígios. A Poliana pergunta: aplicação de justa causa por atestado médico falso. Qual o melhor meio de fazer a prova? Olha só, pessoal, eu já julguei alguns casos desse tipo, né? Então teve caso que eu julguei que eu me convenci pela própria prova documental. O reclamante apresentou um atestado médico de 15 dias de dor de cabeça. Gente, tem que ser uma enxaqueca muito brava, né? Então o hospital, o empregador foi atrás do médico que atendeu o reclamante e o médico fez um parecer para a empresa, dizendo que, na verdade, o afastamento era só de um dia, que aquele documento está alterado, a forma que está o 5, que está escrito por extenso o 15, não é a forma que o advogado normalmente se expressa, que o médico, melhor dizendo, se expressa, né? E por isso me convenceu que o atestado estava adulterado. Agora pode ser por testemunhas, né? Eu já vi processo em que a empresa provou que havia um esquema dentro da empresa, um empregado que arrumava por R$ 20, R$ 30, ele arrumava um atestado médico falso para qualquer colega que quisesse, né? Então esse tipo de situação não é tão incomum fazer a prova acerca da falsidade do atestado. Vamos ver aqui alguma outra pergunta. O Luiz tá sugerindo tomar garrafada, gente. Tem garrafada, quem toma é um colega aqui, o Ranulho. Acho que eu já contei essa história para vocês, né? De uma história de audiência. O Ranulho é um colega juiz aqui no interior, é uma vara pertinho da minha, do lado de Brasília. O Ranulho gosta de conversar demais para conseguir fazer acordo entre as partes, né? E era um senhor já de uns 75 anos de idade, e a reclamante alegava que sofreu assédio sexual por parte do empregador, né? Que era esse idoso. Eu sei que tentando um acordo ali, o Ranulho chamou o advogado e o reclamado para dentro do gabinete, né? E aí tem uma estratégia, uma técnica, que é você, no lugar de ficar com juridiquês, você já vai conversando de uma forma que você consiga se conectar com a pessoa e com isso o diálogo fica mais facilitado, né? Então o Ranulho não pensou duas vezes. Ele virou para aquele senhorzinho e falou assim: rapaz, mas o senhor, hein, com essa idade aí e sendo acusado na justiça de assédio sexual por uma moça novinha, o senhor tem que me dar essa receita aí, que o senhor tá bom no trem. Eu tô bem mais novo que o senhor, eu não tô dando conta disso tudo. Ah, mas o reclamado, ele se estufou de vaidade, né, com aquela provocação do juiz, e ele foi falar: ó, eu vou contar uma coisa pro senhor. Lá na praça da cidade
você vai lá, procura o fulano que ele fica com a barraquinha dele lá, vendendo. Ele tem uma garrafada lá que é tira e queda. Eu tomo essa garrafada todo dia e o negócio não deixa de subir. Que me desculpe as moças que estão aqui na live, né? Mas o Ranulho não sabia onde enfiava a cara, né? Eu sei que conversou, o senhorzinho fez uma proposta de acordo, a reclamante aceitou, matou o processo, e hora que ia despedir, que eles iam saindo da sala de audiência, a sala lotada de advogado, porque a pauta estava atrasada naquele dia, o reclamado vira pro Ranulho, falou: ó, doutor, hora que o senhor for lá na praça lá falar com o fulano, não esquece que a garrafada para fazer o negócio subir, ainda fez isso aqui com o braço, né? Chama tal coisa, deu o nome lá da garrafada, né? Então o Ranulho acabou passando por esse constrangimento para aprender a não ficar de conversa demais com as partes, que dá nisso, né? Imagina, receita de garrafada para o juiz. Então assim tá o Luiz Carlos me recomendando tomar garrafada aqui, pelo amor de Deus. A Regiane Musselli está dizendo aqui que está ansiosa pelo curso do professor Sebastião. Olha, gente, e eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês, tá? O curso tá um primor, vai ser realmente um divisor de águas, e eu acho que vai ser uma experiência muito boa para mim também, porque acabou que eu tinha sugerido alguns conteúdos para o professor Sebastião incluir no curso, e o professor acabou me convidando para eu dividir o curso com ele, né? Então vai ter uma parte mais de mão na massa, né? De fazer as petições, petição inicial, petição de exceção de incompetência, mandado de segurança para fazer valer a exceção de incompetência, mandado de segurança para brigar no tribunal por uma liminar ou caçar uma liminar em processo acidentário, né? Então toda a parte que envolver a aplicação dos conteúdos que o professor Sebastião vai ensinar no curso, que envolver a realização de peças processuais, eu vou entrar com esses conteúdos também, né? Então ontem a gente passou a manhã juntos pelo Zoom, fechamos ali o conteúdo programático dessa parte prática, e vai ser muito, muito massa. E aí o professor já convidou um médico lá de Belo Horizonte, que é o Leandro, que é professor de faculdade de medicina lá, e é um perito muito conhecido lá em Belo Horizonte, perito médico, né? Então o Leandro vai ministrar um módulo só de perícia, né? Passando as dicas para os advogados, né? Tentando mastigar, né? Trazer aquele conteúdo técnico dos médicos para facilitar a vida do advogado na hora de fazer os quesitos, no acompanhamento das diligências, ou mesmo na hora de impugnar o laudo pericial, né? Então vai ser um curso realmente que eu acredito que não teve ainda no Brasil, né? Com tamanha profundidade, né? E um curso bem prático, né? E que os advogados que tiverem interesse em investir nesse produto, eu acredito que vão ter um retorno muito bom, porque a gente sabe que as ações acidentárias estão crescendo em número, né? Há uma demanda muito grande e há uma carência de profissionais especializados em acidente de trabalho e doença ocupacional, né? E isso a gente pode atestar facilmente. E quando eu falo profissionais, eu estou falando dos juízes também, tá, gente? Não é só de advogado, não. Agora, muitas vezes a gente percebe que o juiz ou o tribunal ele não tem condição de dar a solução mais justa para o processo, ou porque o advogado do reclamante não soube pedir, né, não pediu tudo que ele tinha direito,
ou mesmo o advogado da empresa fez uma defesa genérica, fez uma defesa mal colocada, com uma estratégia inclusive ruim, e isso pode implicar numa condenação da empresa no valor muito maior do que normalmente será devido, né? Então, pelo que a gente tem visto no dia a dia, tem muito campo para os profissionais que queiram se especializar, e junto com os recursos, né, são as atividades mais lucrativas no âmbito da Justiça do Trabalho, os advogados de reclamante, porque normalmente vão no risco, né? Tem ação que não ganha nada, mas tem ação que dá valor significativo de honorários, e por outro lado também advogado de empresa, né? O medo que a empresa tem de tomar uma condenação de 300 mil, de 500 mil, de 1 milhão, acaba fazendo com que ela contrate o advogado com valor de honorários bem maior do que normalmente pagaria para uma reclamação trabalhista. E por isso eu tenho certeza que esse curso vai ser um grande sucesso, porque muita gente realmente precisa dele, né? Seja para aprender o básico, seja para aprimorar os conhecimentos e com isso alavancar a advocacia. A Bruna perguntou se o intervalo cabe aos rurais, se for um intervalo de recuperação térmica, sim, tá? Tanto por frio, se tiver câmara fria na fazenda, quanto por calor, se for aquela situação do agricultor, né, do trabalhador agrícola que fica embaixo do sol o tempo inteiro. Se esse sol gera um calor acima dos limites de tolerância, cabe a concessão de intervalos de recuperação térmica. Isso está lá na NR15, no anexo específico de calor. Deixa eu ver se tem pergunta na caixinha. Tem várias. Deixa eu desligar um pouquinho aqui a luz para eu poder enxergar a caixa. Silvana Camargo pergunta aqui: trabalho ininterrupto sem acordo com o sindicato e o Ministério do Trabalho. Não cabe. O trabalho ininterrupto, o trabalho em turnos ininterruptos tem jornada de 6 horas, e para majorar essa jornada para até 8 horas, de acordo com a súmula 423 do TST, tem que ter negociação coletiva. Tá aí uma hipótese que a reforma trabalhista mesmo não ampliou, não permitiu que acordo individual pudesse ser feito sobre esse tipo de matéria, de questão. Vamos ver aqui na caixinha. Deixa eu só apagar aqui então a pergunta da Silvana. Vamos aqui a pergunta do Fernando. Como provar que empresa foi... que empresa no mesmo endereço da executada se aproveitou do fundo de comércio? É o que ocorre em muitos casos, né, Fernanda? Há uma discussão aí até de quem é o ônus da prova, né? Isso não está muito claro. Tem juiz que entende que se a empresa de mesma atividade se instalou no local onde funcionava a executada, a reclamada, essa nova empresa teria que provar que não houve sucessão, que ela não se aproveitou do fundo de comércio, que ela não teve negociação entre ela e a antiga empresa, né? Isso é importante. Se foi só uma negociação de aluguéis, né? Então pode ser até que o dono do imóvel recebeu alguns objetos, algum maquinário em pagamento de aluguéis atrasados. Tudo isso eu vou ter que ver, porque se não há negociação direta entre a nova empresa e a antiga empresa que está no local, eu não posso falar em sucessão trabalhista. Sucessão pressupõe que haja transferência
né, da unidade produtiva de uma empresa para outra. Deixa eu ver mais alguma. Deixa eu só fechar aqui a do Fernando. Deixa eu ver mais pergunta aqui. Pergunta aqui do Murilo. Professor, se o perito não entrega o laudo no período estipulado, o prazo já foi renovado? Não. O juiz tem que fazer a renovação do prazo ou pedir que o perito devolva os autos para que seja nomeado um novo perito. Não existe essa renovação automática. Deixa eu passar um pouco aqui pelas perguntas do chat. A Rayane está falando da pergunta dela, mas não vi na caixinha aqui. A Bárbara faz uma pergunta aqui de recurso de revista. Cabe recurso de revista imediato com preliminar de negativa de prestação jurisdicional de acórdão que não dá provimento ao ED em que há pré-questionamento da matéria aqui. Bom, Bárbara, o que vai acontecer? Se é uma questão de pré-questionamento jurídico, tá? Você precisa levar uma questão pro TST, né? Você não conseguiu, o acórdão não analisou a matéria. Você fez o ED para fins de pré-questionamento jurídico e o TRT não analisa a matéria, você tem o pré-questionamento fictício de acordo com a súmula 297. Então, como você alcança o seu intuito, Bárbara, fazendo o ED, ainda que o ED não seja analisado pelo TRT, não cabe negativa de prestação jurisdicional, tá? Porque é possível o TST enfrentar a tese jurídica sem que o tribunal tenha se pronunciado sobre ela. Basicamente, negativa de prestação jurisdicional, eu vou ter em que tipo de situação, pessoal? Primeiro, quando tinha um pedido da parte que não foi analisado pelo TRT. Por quê? O TST não pode julgar pedidos que não foram analisados na instância de origem. Quem tem o efeito devolutivo em profundidade é o TRT. De acordo com a súmula 393, o TRT vai julgar pontos que não foram enfrentados pelo juiz de primeira instância, inclusive pedido que não tenha sido julgado. Só que isso não vale para o TST. O efeito devolutivo do recurso de revista, ele é um efeito restrito e vinculado. Eu só posso impugnar aquelas matérias que foram objeto de análise explícita pelo Tribunal Regional, com exceção do pré-questionamento fictício. E outra questão que é muito importante, que vai caber negativa de prestação jurisdicional, é o maior uso, inclusive, eu diria aí que 98% de alegação de negativa de prestação jurisdicional é porque o juiz deixou de considerar, o tribunal deixou de considerar algum fato ou algum elemento probatório que você pediu que fosse analisado em embargo de declaração. Aí caberia negativa de prestação jurisdicional. Mas quando é uma questão de pré-questionamento jurídico, Bárbara, aí não vai caber, porque você alcançou o seu intento. Tá? Seria nessa linha. Luiz Carlos está lembrando aqui que o professor Sebastião Geraldo de Oliveira
tem postado muito conteúdo de acidente de trabalho no Instagram. Né? Hoje a gente tem uma equipe trabalhando com o professor Sebastião, né? Então ele separa pessoalmente os conteúdos, as matérias que ele quer que sejam publicadas, e o nosso pessoal aqui só faz a publicação. Então realmente tem tido muita coisa mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tinha comentado aqui do curso Sebastião, a Nagamin está perguntando se vai ter o tema de formular quesitos. Exatamente. O perito, o doutor Leandro, o professor Leandro, vai ensinar que tipo de quesito deve ser apresentado, e eu vou ministrar também uma aula de como fazer essa apresentação de quesitos, né? Que ele faz a parte médica e eu faço a parte jurídica, né? Daquilo que é o mão na massa, e tudo circulando em torno dos conhecimentos que o professor Sebastião Geraldo vai passar, né? Que ele, sem dúvida, é o papa, é o maior especialista em acidente de trabalho e doenças ocupacionais do país, e com isso a gente sabe, tem certeza que vai ser um curso muito diferenciado. Aí eu vi aqui a Thalita falando aqui para reservar uma vaga. A gente inclusive conversou com o professor Sebastião Geraldo, e pelas manifestações do pessoal que nos acompanha, né, eu tenho a convicção de que esse curso do professor Sebastião, ele vai esgotar as vagas programadas para essa turma, e por isso a gente conversou com o professor Sebastião ontem, e nós vamos usar um expediente que a gente nunca fez em curso nenhum do trabalho notável, mas agora justifica, porque como nas lives teve muita gente que manifestou interesse em fazer o curso do professor Sebastião, né, e a gente tem aqui uma lista gigante, né, do pessoal que manifestou, que mandou direct lá para o Sebastião, mandou direct aqui para a gente, WhatsApp, enfim, tem pedido de vaga de tudo quanto é canto, né? Então o professor Sebastião Geraldo autorizou que, embora o curso vá ser lançado no dia 12 de agosto, né, que vai ter um evento, uma palestra do professor Sebastião Geraldo, ele autorizou que no final de semana a gente possa já oferecer o curso e abrir as inscrições para as pessoas que manifestaram interesse prévio, né, que é uma forma de prestigiar aquelas pessoas que estão acompanhando, né, esse começo da caminhada do professor Sebastião no online, e para já garantir a vaga, de modo que talvez, né, a gente chegue lá no dia do evento já com a turma praticamente lotada, né? Então isso realmente pode acontecer. Muito boa pergunta do Aloysio Felipe. Olha só, uma vez admitido o recurso de revista por um dos temas, o TST pode analisar os outros temas invocados no recurso? Então, Aloysio, aí a gente tem que separar duas hipóteses, tá? Vamos pensar o seguinte: você pediu no recurso de revista horas extras, e você está discutindo hora extra e honorários advocatícios, tá? Então imagina que o recurso subiu em relação a horas extras, mas foi trancado em relação aos honorários advocatícios. Então, se houve o trancamento parcial, você terá que fazer agravo de instrumento
para destrancar essa parte do recurso, no caso os honorários advocatícios, atendendo ao disposto na instrução normativa número 40 do Tribunal Superior do Trabalho. Então isso é uma hipótese. Agora vamos imaginar, por outro lado, que honorários advocatícios é uma matéria que, por ser nova sucumbência, né, na CLT, a gente tem muitas teses, né? Então imagina que você apresentou o recurso de revista nos honorários advocatícios por 3 fundamentos distintos. O presidente do TRT acolheu em relação a um fundamento e não acolheu em relação aos outros 2, ou simplesmente não despachou, não manifestou acerca dos outros 2 fundamentos que você traz. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar, porque a hipótese cairia no parágrafo único do artigo 1034. E o que diz, pessoal? O parágrafo único do artigo 1034. Lá diz que se o STF ou o STJ, se for reconhecido, se for recebido, melhor dizendo, o recurso extraordinário ou o recurso especial, e aí a gente poderia falar do recurso de revista por analogia, né? Então, se houver essa situação, né, do recurso ser conhecido por um fundamento, automaticamente o Tribunal Superior tem que enfrentar todos os demais fundamentos. A matéria inteira estará devolvida para o Tribunal Superior, e não apenas em relação àqueles pontos que explicitamente o presidente do TRT deu trânsito ao recurso de revista. Tá? Então fiquem muito atentos em relação a essa questão. Deixa eu ver aqui. A Regiane falando que queria obrigar vários juízes a fazer os cursos do trabalho notável. Era uma boa, hein? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? A gente já passou de meio-dia. Eu dei um print aqui nas perguntas da caixinha para a gente poder responder de alguma outra forma. O Roberto Silva está dizendo que não consegui me inscrever no curso do professor Sebastião. Trocou mensagem com o suporte, mas não responderam. A partir dessa mensagem sua, Roberto, vou pedir para o pessoal lançar seu nome na lista, que é uma inscrição prévia, uma lista de espera, né, que o nosso suporte fez. Deixa eu ver aqui mais uma última pergunta para a gente poder responder para vocês. Ok, Elzira, alguns fizeram o registro aqui de reservar a vaga. A gente vai pedir para pôr na lista, tá, pessoal? Todo mundo que manifestou aqui. O Luiz Carlos deu uma baita ideia de a gente fazer um compilado, e eu tenho muita coisa aqui que eu guardei, que eu vou tirando print de tudo, né, Luiz Carlos? Vai ser bem legal mesmo. Eu vou pegar uma pergunta aqui da caixinha mesmo. Deixa eu ver aqui. A Edna. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta da Edna. Deixa eu escolher uma delas aqui. Bom dia, prof. Empregado demitido no segundo dia após retorno do auxílio-doença comum, cabe reintegração? Depende, tá, Edna? Porque aí a gente vai ter que verificar qual o estado de saúde desse empregado
no retorno do auxílio previdenciário. E aqui o João Cunha pediu para entrar na lista de espera. Todo mundo que tiver interesse pode. A Jane Carlo perguntando onde fica essa lista. Basta manifestar aqui no chat, tá, Jane? Que aí eu peço. Meu suporte já tá com uma lista aqui gigante de pessoas. E aí a gente vai entrar em contato no final de semana pelo direct, né? Alguns que estão com o nome na lista, a gente consegue identificar lá que é aluno nosso, ou que está em algum grupo do Trabalho Notável. A gente tem o telefone celular e manda WhatsApp, né? Agora, aqueles que a gente não tiver o WhatsApp, não tem problema, o suporte vai conversar com vocês pelo direct. Bom, respondendo aqui então a pergunta da Edna Mendanha. Essa pergunta realmente ela depende muito do estado de saúde do trabalhador, porque pode ser que ele teve alta previdenciária, mas ele ainda está com restrições para o trabalho, né? Então, nessa situação, se ele, mesmo que seja uma doença comum, ele teve uma redução da sua capacidade laborativa, ele tem que passar por um processo de readaptação funcional, né? Então, nesse sentido, não pode a empresa simplesmente proceder o desligamento. Agora, se o empregado, vamos imaginar que o empregado torceu o pé jogando futebol, ficou 20 dias afastado, né? Botou gesso, fez a fisioterapia, tudo direitinho, e voltou para o trabalho 100%. Não tem sequela nenhuma, ele está 100% pronto para trabalhar. Esse empregado não tem garantia de emprego, Edna. Quando ele volta da licença, ele pode ser dispensado sem nenhuma ressalva por parte do empregador, tá? Então vai depender dessa condição que tiver. O Walter Anchieta pergunta aqui, professor, não caberia se o TRT não tiver enfrentado a matéria no que tange aos outros fundamentos, cabe ED, tá, Walter? Pode fazer o ED. Agora, o que eu estou dizendo, Walter, é que o artigo 1034, no parágrafo único do CPC, ele dá uma solução que contempla essa situação. De dizer, olha, realmente aqui o que interessa é que se o capítulo em si ele foi admitido pelo presidente do TRT na origem, qualquer fundamento que envolva esse capítulo está devidamente devolvido para o Tribunal Superior. Isso é o que está no parágrafo único do artigo 1034 e isso tem sido aplicado pelo TST. Agora não é nem um absurdo, pelo contrário, é uma medida de prudência bem válida se o advogado fizer os embargos de declaração alegando o fundamento X e o fundamento Y não foram analisados pelo presidente do TRT. E aí ele julgaria esse ED de forma monocrática também. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, já são 12h15. Agradeço a presença de todos vocês. Amanhã a gente essa semana já teve publicações novas no TST e assim sendo a gente vai ter a live com PDF já com jurisprudência nova. A live que amanhã também é a nossa última live de aquecimento da Maratona Prática dos Recursos Trabalhistas, que é o evento que começa na segunda-feira, tá? Então todos estão convidados para participarem desse evento muito massa, que vai ter aula de segunda a sexta-feira da semana que vem, as aulas das 20 horas, né? Vai entre 20 até por volta de 9h15, 9h20, 9h30 da noite, tá? Ficam todos convidados. Na nossa bio aqui do Instagram tem o link para inscrição gratuita
nessa maratona. Um grande abraço, tenham um sábado abençoado todos vocês.